São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Lexio Divina, o nosso aprofundar na palavra de Deus, o nosso mergulhar, o nosso tirar desse tesouro inesgotável coisas, orientações para a nossa vida. Que a palavra de Deus seja o nosso orientador, que Jesus, palavra, seja para nós o orientador da nossa vida, aquele que nós seguimos, o bom pastor. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022, e nós vamos meditar o evangelho do dia, que está em João, no capítulo 10, nos versículos de 22 a 30. Vamos pedir para que o Espírito Santo, que o Deus Espírito Santo venha sobre nós, nos orientando, nos capacitando, tirando nós de nós mesmos e nos enchendo dele. Enche-nos, Espírito Santo, para que a sua palavra tenha clareza na nossa vida, que a sua palavra seja remédio para a nossa vida, que a sua palavra seja orientação para a nossa vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a essa Lexio Divina. E o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Mais uma vez, Jesus rodeado pelos judeus que interrogavam Jesus, perguntando dele se ele realmente era o Cristo, se ele realmente era o enviado. E Jesus fala com eles: eu já falei, eu já mostrei com obras, já mostrei com milagres, com a minha vida, que eu sou o Filho de Deus. Mas vocês não creem, porque vocês não são da minha ovelha. As minhas ovelhas eu conheço e elas conhecem a minha voz. Para que possamos ilustrar bem o que isso significa, no tempo de Jesus, até hoje, aquela região de Jesus era um deserto só. Então tinha poucos locais que tinham água, que tinham local para saciar as ovelhas. Então o que acontecia naquela época? Muitos pastores com as suas ovelhas se encontravam num veio de água para dar água às suas ovelhas. Então vinham pastores de vários locais e se encontravam naquele local de água ali, naquele oásis. Mas quando eles se encontravam, aqueles muitos pastores, o que acontecia? As ovelhas se misturavam. A ovelha de um pastor com a ovelha de outro pastor, na hora de beber a água ali, elas se misturavam todas. Como que os pastores depois separavam essas ovelhas? Simples. Cada pastor saía para o seu lado, para a sua direção, chamando as ovelhas. As ovelhas conheciam a voz do pastor, então elas se separavam e ia cada uma atrás do seu pastor. E Jesus fala que ele é o bom pastor. Na época tinha muitos pastores de ovelha, e Jesus usa este simbolismo, mas ele deixa bem claro, ele é o bom
pastor. Quando as ovelhas se separam, cada uma segue o seu pastor. Assim devemos ser nós. Nós temos que conhecer a voz do nosso pastor, Jesus Cristo. As ovelhas me conhecem e eu as conheço. Nós sabemos diferenciar a voz de Jesus, a voz do nosso pastor, quando nos chama. Jesus deixa bem claro: vocês não acreditam que eu sou Deus, vocês não acreditam que eu sou filho de Deus, porque vocês não são das minhas ovelhas. Isso é muito importante para nós. Nós somos das ovelhas de Cristo, nós fazemos parte do seu rebanho. E ele ainda deixa claro para os judeus: meu pai que me deu é maior do que todos, meu pai que me deu essas ovelhas. Nem todos nós somos ovelhas de Cristo. Infelizmente, nem todos nós somos as ovelhas de Cristo. Mas nós temos que ter ouvido treinado para escutar a voz do pastor. E a hora que ele falar, na hora que ele chamar, nós temos que saber sair fora da multidão e seguir o bom pastor. E Jesus deixa bem claro: ele não é o pastor, ele é o bom pastor, o único pastor. É aquele que nós devemos ouvir a sua voz. Porque no mundo há tantos pastores, há tanta gente querendo nos orientar, querendo nos ensinar, querendo nos conduzir, querendo nos formar. Tanta gente querendo ser formador, querendo ter seguidores. Mas nós seguimos apenas o bom pastor. Nós seguimos as orientações dele, nós ouvimos a sua voz e reconhecemos a sua voz. Nós não confundimos a voz do Senhor com as de outros pastores, porque quando ele nos chamar, nós vamos saber: esse é o pastor, o bom pastor. Mas no final Jesus ainda fala para eles ainda: eu e o Pai somos um. De novo Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Eu sou Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Eu sou filho de Deus, Deus como Pai, Deus como Espírito Santo. Eu sou Deus Filho, enviado por Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós que somos ovelhas de Cristo, seguimos o bom pastor. Isso é o que a palavra diz. E o que a palavra diz para mim? Eu estou sendo das ovelhas do rebanho de Cristo? É a interrogação que eu tenho que me fazer. Eu escuto a voz de Cristo, eu escuto a voz do bom pastor e eu sei diferenciar uma voz da outra. Eu sei diferenciar a voz dos maus pastores ou dos pastores comuns para o bom pastor. Que essa palavra entre no meu coração, me transformando e me fazendo ter ouvido de discípulo, ouvido apurado, para ouvir a voz do pastor, do bom pastor. Que essa palavra hoje modifique o meu coração e eu seja transformado, Senhor. Dai-me ouvido de discípulo, dai-me mente de discípulo, coração de discípulo. Dai-me, Senhor, um ouvido apurado, Senhor, para que eu tenha intimidade com o meu pastor, com o meu verdadeiro pastor. Que na hora que ele me chamar daquele monte de ovelhas, daquela multidão de ovelhas, eu entender qual é a voz do bom pastor e poder segui-lo. Obrigado, Senhor, porque eu reconheço o Senhor como o bom pastor e eu quero seguir o bom pastor. Eu não quero ser ovelha de multidão, rebanho sem pastor, como o próprio Cristo falou, que a multidão parece um rebanho sem pastor, ovelha sem pastor. Eu não quero ser uma ovelha sem pastor. Eu quero ser pastoreado pelo Cristo Jesus, aquele que me salvou e que me resgatou e que me arrancou das mãos do inimigo. Este é o meu pastor, Jesus Cristo, o bom pastor. Que nesta oração, Senhor, ajuda-me a entender, Senhor. Ajuda-me a entender com o Teu Espírito Santo. Envia, Senhor, mais uma vez ao meu coração o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o meu coração seja inflamado pelo Teu Espírito Santo, aquecido, Senhor. Tira toda a frieza do meu coração, Senhor. Dá-me um coração de ovelha, ovelha que escuta a voz do Senhor. Enche-me com a Tua graça, Senhor. Enche-me com o Teu perdão, Senhor. Quantas vezes eu escuto outros tipos de vozes. Quantas vezes o meu mundo é povoado de vozes que não são as vozes do pastor, Senhor. E a gente acaba seguindo falsos pastores. Mas eu quero, Senhor, com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, com a ajuda da Tua Mãe, Maria Santíssima, minha mãe também, que ela nos oriente e nos mostre o caminho da direção do bom pastor, Senhor. Que a voz do bom pastor ressoe no meu coração forte, Senhor. Que eu não me deixe confundir, Senhor, com outras vozes, com barulhos do mundo, Senhor.
Prepara o meu coração, Jesus. Prepara o meu ouvido para que eu possa entender e aceitar e seguir as ordens do bom pastor. Envia, Senhor, teu Espírito Santo. Cantaria, labaria, labaria, labarela. Cantaria, dai-me, Senhor, do teu Espírito. Dai-me do teu Espírito que me fortalece, Senhor. Que me anima, Senhor. Que me mantém em pé. Que me mantém uma ovelha atenta ao chamado do bom pastor. Dai-me a graça de ser uma ovelha, Senhor, obediente. Uma ovelha atenta, Senhor. Que eu não seja uma ovelha que o Senhor precisa deslocar uma perna, Senhor, para que eu fique quieto, para que eu te escute, Senhor. Dai-me o ouvido de discípulo e de boa ovelha, Senhor. Uma ovelha que escuta a tua voz, Jesus. Dai-me este ouvido, Senhor. Quantas vezes o barulho do mundo me atrapalha, me chama para outros caminhos, Senhor. Me busque, Senhor, como o Senhor buscou a ovelha perdida, como o Senhor foi atrás do filho pródigo e esperou o filho pródigo, como o Senhor colocou nas costas a ovelha perdida. Quantas vezes eu sou a ovelha perdida, Senhor? Coloque-me nos teus ombros, Senhor, e me traga de volta para o seu rebanho, para o seu redil, para o seu aprisco, Senhor. E eu sei, Jesus, que o seu aprisco, e o Senhor mesmo falou que a porta é estreita do seu aprisco, Senhor. Mas conduze-me para que eu entre. Conduze-me a pastos verdejantes, Senhor. Conduz-me a águas cristalinas, Senhor. Conduz essa ovelha que muitas das vezes se perde, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo me ajude a não me perder. Muito obrigado, Senhor. E que nesta contemplação, Senhor, neste silêncio orante, a palavra transforme e mude o meu coração, Senhor. Tire as barreiras, tire os impedimentos, tire os entulhos que eu mesmo coloco no meu coração, Senhor. Tire tudo do meu coração, Senhor, que não seja apenas ouvir a voz do bom pastor. Que essa palavra transforme e modifique o meu coração, Senhor. Dai-me um coração de ovelha que escuta a voz do pastor. Muito obrigado, meu Deus. E que você que nos ouviu, que você que participou conosco dessa Lexio Divina, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, ajude-nos a evangelizar. Você que não é inscrito no canal RCC BH Oficial, se inscreva, seja mais um conosco a evangelizar e que eu e você sejamos ovelhas com o ouvido atento à voz do bom pastor. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos como boas ovelhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.